Porque, gente, a verdade é que é muito lindo a gente ficar falando tudo isso aqui. Mas só quem divide 1 quilo de sal por mês é que de fato pode falar os desafios. Porque tem dia que a gente tá fofa, tem dia que não. Só que no dia que a gente tá fofa, a gente tem que ser mansa. E no dia que a gente não tá fofa, a gente tem que ser mansa também. Eu não sei na sua casa, mas na minha, eu e o Rodrigo somos como o raio e o trovão junto. Gente, vocês imaginam o raio e o trovão sem Deus no meio? Sem os princípios bíblicos? Era um inferno. Seja bem-vindo ao Encontro à Mesa, apresentado por Weglis Gomes. Todas as terças e quintas-feiras, vocês já têm um encontro marcado para aprender com a Palavra de Deus e ter a sua vida transformada. O propósito é simples: trazer a Bíblia de forma clara e acessível para o seu dia a dia. Não importa onde você esteja, o seu lugar à mesa já está reservado. Traga a sua Bíblia, prepare o seu coração e venha, às terças e quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro à Mesa. Nós estamos em uma série de mensagens importantíssimas, gente, que é sobre o casamento. Episódio anterior, se você não assistiu ainda, eu te convido a ir lá assistir. É sobre casamento em crise, as fases da destruição. Lá nós comentamos sobre 4 fases que todo casamento, quando está num apocalipse, no fim, vai apresentar. Só que hoje nós vamos falar sobre como restaurar. O que fazer em cada uma dessas fases para restaurar casamentos? E essa mensagem, gente, ela não é apenas para pessoas que estão passando por problemas no casamento, mas pelo contrário, para todos aqueles, inclusive os que ainda não casaram. Por quê? Porque de repente não é você com uma crise no casamento, mas pode ser um amigo, pode ser uma amiga próxima, pode ser um parente, e de repente você pode ser uma conselheira. E é importante você entender o que a palavra de Deus diz, para então poder aconselhar. E se é você passando por este momento difícil, por essa fase difícil, eu estou aqui com essa mensagem, justamente para te dizer, não precisa ser o fim do seu casamento. Vamos aprender com a palavra de Deus, com sabedoria vindo do céu e do alto, com o poder do Espírito Santo, com a presença dele na nossa vida. Como restaurar os casamentos, não destruir famílias, não destruir paternidade, não destruir os planos que Deus já disse, já tem para a sua vida. Amém? Antes de iniciarmos essa mensagem, eu quero te fazer um pedido mais que essencial. Se você ainda não é inscrita, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Aperta neste botãozinho, se inscreva, compartilha essa mensagem. Gente, como eu gostaria de ter tido esses tipos de ensinamento, entendimento, conselhos, quando eu passei por uma crise, quase um fim, quase um divórcio no meu casamento. Porque muitas vezes o que o mundo vai te dizer, e de pessoas que você ama, pessoas muito próximas da família, amigos, não porque querem o seu mal, pelo contrário, desejando o seu bem, desejando a sua alegria, podem te orientar dizendo, larga mesmo, acaba mesmo, você não merece passar por isso. Quantas vezes, gente, eu ouvi isso? Quantas vezes? Mas e o que Deus diz sobre a sua família, o seu casamento, sobre o que Ele tem para você? É para isso que nós estamos hoje aqui, neste encontro à mesa. Para iniciarmos o nosso episódio, abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Gente, o livro de Provérbios, ele é praticamente no meio da Bíblia. Capítulo 15, versículo 1. Este será o nosso versículo base para o programa de hoje. Diz o seguinte, eu vou ler para vocês na versão NVT, aqui da Bíblia da Mulher que Ora. Essa Bíblia aqui, gente, é a minha Bíblia de guerra. É a mesma Bíblia dessa daqui, só que ela é antiga. Ela não
fabrica mais, ela não produz mais, ela é pequenininha, mas é a mesma que vem no kit, a Bíblia do Zero, que inclusive eu vou deixar o link aqui também nos comentários para vocês, tá bom? Bom, isso aqui não preciso nem falar, né? Tá mais surrada que tudo, mas é aquela espada que aonde eu vou eu carrego. Bom, vamos lá. O versículo diz o seguinte: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Em outra versão vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como isso é verdade, né, gente? Como isso é verdade. Quantas vezes nós estamos até calmos e de repente chega uma pessoa tão estúpida, tão grossa, nos maltratando, e quando a gente menos percebe, nós estamos no mesmo tom, nós estamos tão irritados, nervosos, parece que a paz sumiu em 1 minuto. E muitas vezes é isso que acontece dentro da nossa própria casa, no nosso próprio casamento, não é mesmo? Você já começou a se identificar com essa mensagem de hoje? Então já compartilha, chama mais alguém para assistir com a gente. Bom, eu quero começar esse episódio contando para vocês a minha história, a minha experiência sobre este tema. Porque, como eu já disse, eu não tô aqui para falar só coisas que eu li ou ouvi, eu tô aqui para compartilhar com vocês também fatos reais, neste caso, alguns da minha própria história. Eu estava conversando com meu marido, Rodrigo, antes mesmo de iniciar a gravação desse episódio. E pensando, refletindo, né, sobre os ensinamentos que eu traria aqui para vocês, eu perguntei para ele. Falei: amor, se fosse para você resumir a restauração do nosso casamento, como você descreveria? E eu já perguntei isso para ver se estava realmente alinhado com aquilo que eu tenho percebido, anotado, que é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, com referência com a palavra de Deus. E a gente conversando, nós chegamos à mesma conclusão. O nosso casamento, a restauração, ela foi, gente, completamente espiritual. Completamente. Eu não tenho dúvida, nem ele. Até porque a destruição também foi. Nós não havíamos histórico de traição, nós não havíamos histórico de problema financeiro, de outras coisas mais graves, pontuais, que poderia ter prejudicado. Algum trauma, como muitos casais têm passado, né? A gente não tinha um episódio pelo qual a gente pudesse, foi depois daquilo que começou, que a gente não conseguiu recuperar o casamento. Não havia isso na minha história. E por que estava acabando? Nós chegamos à conclusão de que foi totalmente espiritual. Como assim, Weglis? Eu vou te ensinar. Porque tem uma frase que eu gosto de dizer, né? Deus não tem filhos preferidos. Não tem, não tem. Isso que aconteceu na minha vida, no meu casamento, não é exclusivo para mim e para o Rodrigo. Isso está disponível para você também. Basta você acessar. Basta você acessar. E é por isso que eu tô aqui trazendo esses ensinamentos, por isso que eu tô te convidando à mesa, porque eu quero te ensinar a guerrear pela tua família. Deus odeia o divórcio. Deus odeia, Ele abomina o divórcio. Não é da vontade de Deus que você se divorcie. Não é. Tire isso da sua cabeça. Se alguém te disse isso, mentiu, te enganou. Porque existe uma bênção sobre as famílias. Então, quando eu digo que a restauração do meu casamento, ela foi espiritual, o que eu quero dizer? Que foi chamando o Espírito Santo. Eu tive que chamar o Espírito Santo. Eu convidei ele. Vem, Espírito Santo, vem Espírito Santo. E quando você convida, ele vem, ele entra e ele transforma tudo. Eu tô aqui te dizendo isso, independente do seu nível de fé, da sua crença, da sua espiritualidade. Por que eu te digo que é tão essencial a presença do Espírito Santo? Assim como a Trindade é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O casamento, ele é uma aliança entre um homem e uma mulher, que faz referência à aliança de Deus conosco. E não existe
casamento só com o marido e a mulher. Marido, mulher e Deus. Precisa ter uma trindade para você poder ter um casamento feliz. Então, se você ainda não convidou o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, para entrar, fazer parte, estar no centro da tua família, faça isso. Faça isso agora mesmo. Você não precisa esperar nem acabar esse episódio. Faça essa oração junto comigo. Amado Espírito Santo de Deus vivo, Jesus Cristo, repita comigo. Eu te convido, meu mestre, eu te convido, meu amigo Espírito, entra na minha casa, entra na minha família, coloca tudo no lugar, restaura todas as coisas, restaura o amor, restaura o respeito, restaura a paixão, restaura a amizade, a fidelidade, Pai. Jesus, foi o Senhor mesmo que disse que sem Ti não podemos fazer coisa alguma. Por isso, eu entro em concordância, Pai, com a oração dessa irmã, desse irmão, para a restauração da família, do casamento, da paternidade, do matrimônio, desta aliança, crendo que nada é impossível para Ti, Pai. Então entra, Jesus, e reescreve a história desse casal. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai. Obrigada. Amém. Uau! A presença de Deus é palpável. O segundo ponto é a decisão. Você vai precisar tomar a decisão de restaurar o seu casamento, restaurar a sua família. No meu caso, eu fiz isso junto com o Rodrigo. Nós decidimos, após o Espírito Santo vir, porque é Ele que nos convence, nós decidimos, em uma conversa muito séria, porque vai ser preciso você sentar numa mesa com o seu cônjuge e ter uma conversa difícil, uma conversa séria, mas responsável, sem brigas. Lembre-se sempre, a palavra branda acalma o furor. E nessa conversa, você vai estabelecer um acordo. O divórcio não pode ser uma opção. Ele não será mais uma opção na boca de vocês. Ele não será mais uma opção no dia a dia. A palavra tem que ser: nós vamos fazer de tudo para dar certo. Tem que ter essa decisão. Weglis, mas não é o meu caso. Meu marido não se esforça, ele não quer, ou vice-versa. Daqui a pouco eu vou te falar sobre este assunto. Continue assistindo. O terceiro passo que nós tomamos foi buscar ajuda de médicos e conselheiros. Os médicos, na questão de tomar um calmante, de repente se a pessoa tem algum distúrbio bipolar, se medicar também. As vitaminas, ver se está tudo bem. Lembre-se sempre que nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes esse desânimo é falta de vitamina. Este nervoso é um indício já de uma ansiedade, uma síndrome do pânico, algum outro problema psíquico. E necessita de médico, necessita de tratamento. E eu te oriento, ore por isso também. Ore até para Deus colocar no seu caminho médicos que vão acertar o tratamento, remédios que vão resolver o problema se você tiver. O outro passo foi obedecer os princípios bíblicos. Porque, gente, a verdade é que é muito lindo a gente ficar falando tudo isso aqui. Mas só quem divide 1 quilo de sal por mês é que de fato pode falar os desafios. Porque tem dia que a gente tá fofa, tem dia que não. Só que no dia que a gente tá fofa, a gente tem que ser mansa. E no dia que a gente não tá fofa, a gente tem que ser mansa também. Eu não sei na sua casa, mas na minha, eu e o Rodrigo somos como o raio e o trovão junto. Gente, vocês imaginam o raio e o trovão sem Deus no meio? Sem os princípios bíblicos? Era um inferno. Então, quando você tem o conhecimento da palavra, o próprio Espírito Santo vai trazer estes versículos na sua mente, vai se fazer presente.
E aí você vai lembrar dos ensinamentos que vêm do céu e do alto, para que você tenha uma conduta, respostas de sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. O homem, ele é o cabeça da família, o sacerdote, mas a mulher, nós somos coluna do nosso lar. Tanto é que o dia que nós estamos bem, tudo flui na casa. O dia que a mulher acorda encapetada, meu Deus, ninguém pode nem conversar. Nem os filhos, nem o marido, nem ninguém. Não é mesmo? Porque nós somos o termômetro do nosso lar. Então sim, vai começar com a gente a mudança. Por mais difícil que isso seja, gente. E eu falo isso. E eu falo isso entendendo exatamente o que é. Porque a minha personalidade não é fofa, não é mansa. Eu sou nervosa. Quando você faz aqueles testes, dá o meu 99% dominante. Só que quando a gente se submete a isso aqui, não é mais sobre o que a gente pensa que é, ou a própria natureza. É sobre o Espírito Santo em nós, é sobre Jesus em nós. E ele vai estar ali, ó, todo dia nos ajudando. Cada dia vai ser uma conquista. E é possível, é maravilhoso. E vai valer a pena, acredite. Não desista da sua família, não desista. Por pior que esteja, não desista. Bom, mas agora nós vamos entrar explicando sobre o que fazer naquelas 4 fases de um casamento em destruição para evitar o fim, o apocalipse do matrimônio. E são 3 os pilares para a restauração de um casamento. O amor, em primeiro lugar. O respeito, em segundo lugar. E em terceiro, o compromisso, a aliança, a fidelidade. E um não é mais importante que o outro. Os 3 vão caminhar junto. Ah, Weglis, agora pronto, vou até parar de assistir essa live, porque não tem fidelidade, não tem respeito. Você acha que vai ter amor? Senão eu não estava com essa crise no meu casamento. Calma, continua assistindo que você vai entender. Primeiramente, eu quero te explicar qual a diferença entre o amor e entre gostar. Muitos casais, quando você vai aconselhar, eles falam assim: não, eu quero terminar porque não tem mais amor. Eu não sinto mais nada por ele. Ou vice-versa. Então vamos entender qual a diferença de amor e de gostar. Gente, eu ouvi um pastor dando uma explicação sensacional sobre isso. E ele dizia o seguinte: você não casa com quem você gosta. Não. Você casa com quem você ama. Nem Jesus gosta da gente. E antes de você se escandalizar com isso, escute a explicação. Sabe por que Jesus não gosta da gente? Porque ele não gosta do pecado, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado e nós somos pecadores. Jesus não gosta de nós, ele nos ama, apesar de sermos pecadores, apesar de entristecê-lo, apesar de muitas vezes rejeitá-lo, ainda assim ele nos ama. O gostar, ele diz muito mais a respeito de nós. Eu gosto de mim, você gosta de você. Então a gente gosta de tudo aquilo que nos faz bem. Você gosta de um chocolate, você gosta de determinado filme, de determinada música, de determinada pessoa que faz ou traz algo que você goste. Quando você gosta de algo, a verdade, você está dizendo: eu gosto de mim, por isso eu gosto disso. Quando nós associamos o gostar a uma pessoa, nós estamos dizendo que nós gostamos, na verdade, do que aquela pessoa, do benefício que ela faz na nossa vida, que ela traz pra gente. Só que o dia que ela não trouxer mais benefício, você deixou de gostar. Ela não serve mais. Você tira ela da prateleira.
Quando você ama independente do que ela faz. É como o amor de uma mãe por um filho. Você não ama seu filho porque ele é perfeito. Você não ama seu filho porque ele faz tudo certinho. Não, você ama seu filho apesar de. E no casamento, gente, esse é o maior erro. Nós achamos que temos que estar casado com quem nós gostamos. E nós confundimos o gostar de amar. Quando nós entendemos que nós estamos casados para amar a pessoa, a gente vai amar independente do que ela faça. Apesar das falhas, eu te amo. Apesar dos erros, eu te amo. E é isso que faz o próximo pilar, que é o respeito. O respeito, ele é uma decisão. Você decide respeitar a aliança, o compromisso que você tem com aquela pessoa. É preciso respeito. E muitas pessoas estão, e às vezes você está exigindo o respeito do seu cônjuge, mas você não está dando respeito. Às vezes você não está se dando o respeito. Como você vai exigir que o seu marido te respeita, se nem você está se respeitando? O respeito, ele vai dizer, o respeito, ele vai transcender as situações, as circunstâncias. Imagine um juiz, ele pode estar decretando a prisão de alguém. Ainda assim, você é obrigado a respeitar. Um policial, ele pode estar te prendendo. Ainda assim, você tem que respeitar. Por quê? Porque o cargo dele exige respeito. Quando você entende que o seu marido é uma liderança sobre a sua vida, você entende que precisa respeitá-lo. Marido, quando você entende que a sua mulher, ela é um pedaço de você, ela é uma ajudadora, você entende que você também precisa respeitá-la. Nós vamos ter um episódio, o próximo, que vai ser todo sobre os princípios bíblicos. E, gente, já aumenta as expectativas, porque é um verdadeiro manual para um convívio não só de marido e mulher, como também entre as pessoas. Ok, eu entendi até aqui tudo isso. Tá tudo lindo demais de falar, mas e na prática? Como vai ser? E na Bíblia? Como que os patriarcas da fé agiam diante de situações semelhantes, de sentimentos, de emoções, de conflitos, como a gente vive no casamento, principalmente em crise? Gente, essa parte está muito linda. Bom, nós aprendemos no episódio anterior que a primeira fase da destruição do casamento é a hipercrítica, que a gente também chama de criticismo. E então, o que fazer quando começou aquela fase de hipercrítica, aonde um só sabe reclamar do outro? Independente se isso parte da mulher ou do homem, aonde os erros ficam muito mais visíveis do que as qualidades. As falhas, os defeitos ficam muito mais visíveis do que as qualidades. Agora que você já entendeu isso, fique atento no que fazer. Para isso, eu vou trazer um exemplo para vocês de Moisés e do povo de Israel. Isso você vai encontrar no livro de Êxodo. Parafraseando essa história para vocês, Moisés é aquele do berço colocado no rio, que Deus levantou para ser o libertador do povo de Israel, que estava sendo feito de escravo no Egito. Então Moisés vai lá, depois de atravessar o Mar Vermelho, eles estão passando pelo deserto. Moisés era o líder. Só que o que acontece com os israelitas? Eles começam a criticar. Eles começam a pressionar Moisés. Eles começam a reclamar, a murmurar, porque eles estavam com falta d'água, porque eles tinham fome. E eles faziam, e era uma multidão muito grande, gente. Alguns chegam a dizer que eram mais de 4 milhões de pessoas ali junto. E eles pressionavam Moisés, criticando, reclamando o tempo todo. E eles diziam: por que nos tirasse do Egito?
para nos fazer morrer aqui? Os israelitas, eles haviam saído do Egito, da escravidão, mas o Egito, a escravidão, ainda não tinha saído deles. Então eles ficavam reclamando e murmurando o tempo todo. Isso parece que está acontecendo no seu casamento, no dia a dia? Será que o seu cônjuge ou você acorda e reclama o tempo todo? Às vezes de coisas banais, às vezes realmente de coisas importantes. E o que Moisés fez? Moisés respondeu, direcionando o problema para Deus, pedindo orientação. Senhor, o que farei a este povo? Dessa forma, Moisés evitou ataques pessoais e buscou uma solução prática ao consultar Deus. E como aplicar isso na nossa vida? Fazer como Moisés. Primeiramente, interceder, orar. Senhor, eu não estou aguentando esse homem reclamando o dia inteiro. Meu Deus, Senhor, eu não estou aguentando essa mulher na minha cabeça o dia inteiro, essa mulher rixosa. Me ajuda, Pai, o que fazer com tanta murmuração? O que fazer? Primeira oração, a intercessão para aquele. Moisés intercedia a Deus. Nós vamos interceder através da oração ao Pai. E então, eu te aconselho a buscar um conselheiro, uma conselheira, que seja de Deus, uma mulher cristã, que vai te orientar. Alguns chamam de discipuladora, outros chamam de conselheiro, conselheira. Pode ser um seu líder de célula, pode ser uma pessoa que está há mais tempo na sua frente na caminhada com Deus. Mas esse conselheiro, essa conselheira, precisam ter alguns critérios. Precisam ser casados. Se é divorciado, não serve. Se nunca foi casado, não serve. Não pode. Gente, Deus, ele cumpre os princípios. E as coisas de Deus cumprem os princípios. E se você quebra o princípio te quebra. Então, se você é conselheiro, se você é conselheira de matrimônio, de casamentos, e você não é casado, você não pode ser. Se você se divorciou, você não pode ser. Não pode. Você pode ser de outras áreas, mas de matrimônio não. E então nós vamos poder, através do exemplo de Moisés, que intercedia pelo povo, e Deus sempre trazia uma solução, pode ser através de um milagre, pode ser através de um conselheiro, uma conselheira. Eu tenho uma discipuladora, inclusive quero mandar um beijo para ela, a Júlia Dalacqua. Quantas vezes eu ligava para ela, eu não tô aguentando, meu Deus, me ajuda. E ela me ensinou uma coisa, gente, que eu sempre lembro. Glória a Deus pela tua vida, Júlia. Ela me ensinou a ter um discernimento. Da seguinte maneira, ela falava, Weglis, abre teu olho, abre teus olhos espirituais. O inimigo, ele não é criativo. A criatividade, ela é divina, ela é de Deus. O nosso Senhor é o dono da criatividade. O inimigo não. Então, ele sempre vai repetir. Ele sempre vai usar palavras para acusar. Pode ser palavras que vão vir através da boca do seu marido, através de situações. Ele sempre vai trazer palavras que ele já sabe que te ofende, que ele sabe que aquilo te tira do sério. E se você parar para observar, é exatamente isso que acontece. Analise as coisas que mais têm feito você brigar, causado confusão e discórdia dentro do seu casamento. Você vai chegar à conclusão de que são as mesmas, os mesmos motivos, as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas pessoas. O inimigo, ele não é criativo. E eu comecei a abrir meu olho e falar, é verdade. Tanto é que quando nós não temos essa percepção do mundo espiritual, nós falamos o quê? De novo isso. Ele sempre faz a mesma coisa. Claro, o inimigo, ele não é criativo. Ele sempre vai te tentar com as mesmas coisas. E quando você aprende a sair desse obstáculo, fica mais fácil, fica mais leve. Você já sabe o que fazer. E acredite, funciona, dá certo. O começo é mais difícil, gente, mas persevere, persevere, porque
vai dar certo. E para evitar o segundo estágio, que é a defensividade, é quando a gente passa, nós aprendemos isso no episódio anterior, que é quando a gente passa a rebater, entra na defensiva. Ah, você é isso, você que é. Ah, você não sei o que, você que é. E pá. Um fala o A, o outro fala o abecedário. Um fala tá, o outro tá. O que fazer? Para isso nós vamos usar a história de rei Davi e do profeta Natã. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos de 1 ao 13. Eu vou parafrasear a história para você. Davi havia pecado, havia traído um dos seus escudeiros, traído com a mulher dele, um dos seus melhores guerreiros. Davi foi lá, viu a mulher dele, quis ficar com ela, dormiu com ela, engravidou, mandou matar de uma forma indiscreta, mas provocou a morte do marido dela, que era o seu soldado, para poder ficar com ela. E então, Davi, achando que estava tudo bem, chega o profeta Natã, numa época onde Deus falava muito através dos profetas. E Natã chega confrontando Davi. Quando ele confronta Davi sobre o seu pecado com Batseba, Davi, ele não age de modo defensivo, justificando a sua atitude, justificando a sua reação, justificando o seu pecado, que é o que muitas vezes a gente faz. O que Davi fez? Davi reconheceu o seu pecado, o seu erro. Ele não justificou. E eu sei que é difícil eu te falar isso. Eu falo que é difícil porque para mim foi, gente. Eu não tô aqui para te falar, para você fazer o que é fácil, o que é gostoso. Eu tô aqui para te orientar o que é certo. O que a palavra de Deus nos ensina, qual é a vontade de Deus. Porque por mais amargo que vai ser no começo, os melhores remédios são amargos. Vai vir a cura. Não é isso que você quer? Não é a cura? Não é a restauração do seu casamento, da sua família? Então, toma logo esse remédio. Qual remédio? Toma para você. Vai ser necessário você tomar para você essa responsabilidade. A responsabilidade do fim do seu casamento. O Eglis, não. Essa culpa não é minha. Davi poderia ter falado isso. Essa culpa não é minha, ele que abandonou a mulher dele. Essa culpa não é minha, ela que ficou se mostrando nua para mim. Essa culpa não é minha. Mas e aí? Você quer ficar se justificando e vivendo o que você está vivendo? Ou você quer tomar um remédio amargo e ter a cura, a restauração da sua família? É sobre isso. É sobre o que Deus espera de nós. Quando nós assumimos a responsabilidade, nós vamos encarar as nossas falhas. Nós vamos encarar os nossos erros. E dessa forma, nós vamos parar o confronto. Sabe quando começou o fogo e você vai chegar jogando água? É isso que você vai fazer. Você vai apagar esse fogo, puxando a responsabilidade para você. Eu sei, amor. Eu sei, me desculpa, isso não vai mais acontecer. Começa a pedir desculpa, começa a constranger a outra pessoa com amor. Porque às vezes todo esse conflito é só porque um dos dois não quer ceder, não consegue falar, tá bom, amor, desculpa, isso não vai mais acontecer. Tá bom, se isso te chateia, eu não vou mais fazer isso. Tá bom, eu entendi, isso não vai mais se repetir. Gente, quando você fala isso, é como uma chuva na terra seca. É como uma chuva naquele incêndio. Por isso que a Bíblia fala que a palavra branda acalma o furor. E vai ser necessário você mudar o seu tom de voz. Vai ser necessário você se calar, mas não em forma de desprezo. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, eu quero ler para você.
Está em Provérbios, capítulo 11, versículo 12, diz o seguinte: quem despreza o próximo não tem juízo, mas o homem de bom senso se cala. Então, nós estamos aprendendo o que fazer na segunda fase do estágio, quando você tem um casamento indo a ruínas. Ao invés de você entrar em defensividade, você vai tomar para si. Não, eu vou fazer isso dar certo. Então, se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir. Se eu tiver que pedir desculpa, eu vou pedir. Se eu tiver que parar de fazer o que incomoda o outro, mesmo que aquilo vai me causar um desconforto, eu vou fazer. É você ceder. Ceder. Não, porque o outro tá certo. Eu não tô falando sobre isso, gente, mas porque você ama. Apesar de. Lembra? É sempre sobre o amor, sobre o respeito, sobre a fidelidade. Apesar de. É difícil, gente, mas o resultado vai valer a pena. E então, quando você não despreza e se cala, mas não é se calar, tipo, fazendo cara feia, fazendo caras e bocas, não. Ou deixando a pessoa falando sozinha. É você toma pra si e então você silencia. Eu tenho que fazer muito isso, gente, com o Rodrigo, mas muito. Rodrigo ainda tem a mania de tudo ser culpa minha. Tudo. O cachorro fez um xixi fora do lugar, a culpa é minha. Porque eu não passei o produto naquele lugar. Antes eu entrava em conflito, em confronto. Hoje eu me calo. Só que eu oro. Eu vou orar. Falo, Deus, Pai, tem misericórdia de mim. Porque às vezes mesmo passando um produto, o cachorro vai lá e mija. Quando você aprende a caminhar com Deus, você vai aprender que muitas vezes você não vai precisar engolir um sapo. Você vai precisar engolir um brejo inteiro para paz, que excede todo entendimento, prevalecer no seu lar, na sua família. Acredite, vai valer a pena. A terceira e a quarta fase, que são as duas últimas, que levam ao apocalipse do casamento, são as fases do desprezo e da evasão, da fuga. O que fazer para evitar isso? Lembra o versículo que nós acabamos de ler? Quem despreza o próximo não tem juízo. Gente, não é o Eglis que está falando isso, não, é o próprio Deus. Mas o homem de bom senso se cala. Então, o que nós temos que fazer? Não desprezar. E não dar uma dissonça, não, que você sabe sim a diferença entre desprezo e se calar com bom senso. Você se calar com bom senso é você saber que aquilo não é culpa tua. Mas ainda assim, você não confronta. Gente, Deus é tão lindo que Deus vai pôr uma situação para constranger o teu cônjuge, para ele entender que ele te acusou de modo errado naquela situação. Ai, é uma delícia quando isso acontece. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim, Pai. Agora, quem despreza o próximo não tem juízo. O desprezo não é de Deus, gente. Você não tem que desprezar o seu marido. Não faça isso, não seja tola. Não seja tolo. Lembra que a mulher tola destrói o lar com as próprias mãos. E a Bíblia diz a mulher, ela não diz o homem. Seja sábia. Seja sábio. Busque sabedoria, bom senso. Você vai se calar com bom senso. Busque o bom senso. E para evitar a terceira e a quarta fase de destruição, vai ser necessário você criar uma cultura de reconexão. Como assim? Você vai ser a diferença. Vai ser você que está me ouvindo. Porque se você já está ouvindo essa mensagem, é porque as coisas na sua vida já vão mudar, já vão dar certo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Abra teu coração. Desconstrua tudo aquilo que o mundo construiu na sua mente de modo errado. Aprenda com a palavra de Deus. Aquele que dá ouvido à sabedoria que vem do céu e do alto prospera em tudo na vida. Como evitar as últimas fases de destruição do casamento? É possível. Gente, eu cheguei, meu marido chegou a sair de casa, nós já estávamos falando com o advogado para separar. Ele já tinha arrumado as malas, ele já estava morando em outro lugar. E o meu casamento foi totalmente, gente, restaurado. E eu vou te falar uma coisa.
Tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Ele não faz nada meia boca. Se você tem uma cura de Deus na tua vida, ela é perfeita. Se você tem a restauração do seu casamento, vai ser perfeito. Não vai ser meia boca. Nosso Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade, não é. Sabe? Então eu tô te falando isso para te animar. Eu sei que às vezes o cenário é tão caótico que é impossível você imaginar uma restauração completa. Mas acredite, não é sobre você, não é sobre seu cônjuge, é sobre Deus. Então, se você chegou nesses 2 últimos estágios no seu casamento, será necessário você criar uma cultura, porque é todo dia, não é uma atitude, são várias, de reconexão. Você vai se reconectar com seu marido para restaurar esse casamento, essa família. O exemplo bíblico que nós vamos usar para exemplificar, para testificar isso, está em Gênesis. É a história de Jacó e Esaú, 2 irmãos gêmeos. A Bíblia se refere a eles como 2 nações, que desde o ventre eles brigavam. Jacó compra a primogenitura, que são os benefícios do primeiro filho, para a cultura judaica, de Esaú. Isso gera um grande conflito. Jacó foge, é uma história linda. Se você não conhece, vá ler essa história. E então Esaú quer matar Jacó, Jacó foge, vai morar em outro lugar. Passado muitos anos. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o tempo que você já está em crise. Às vezes vai ser como Jacó, muitos anos. Ainda assim, o nosso Deus é o Deus do impossível. Jacó decide então retornar para sua família, reconectar com o teu irmão, que queria matar ele. O que Jacó fez? Jacó preparou o caminho para a reconciliação, com presentes, com orações e presentes. Primeiro, Jacó vai para Deus. Nós já aprendemos isso. Primeiro, Jacó foi para Deus. Ele orou, ele pediu para Deus livrar ele da morte, restaurar, amolecer o coração. Peça isso, faça essa oração. Peça para Deus trocar o coração do teu marido, da sua esposa, tirar aquele coração de pedra, peludo, e pôr um coração novo, de carne, molinho, quentinho. Ora, aquilo que você não pode fazer, Deus pode. É exatamente o que você não pode fazer que Deus vai fazer. Então, primeiro, aquilo que não depende de você, você vai orar, Deus vai fazer. E aí você vai entrar com os ensinamentos que nós estamos aqui compartilhando, que é aquilo que você pode fazer. Então, Jacó, depois de orar, para ter a reconexão, ele deu muito presentes para o seu irmão. Mas o irmão dele era muito rico. Os 2 eram muito ricos. O irmão dele não precisava de presente. Mas quando Jacó chega com esses presentes, chega de modo singelo, a mensagem que ele está passando é: não me mate, não acabe com a nossa relação. Eu quero me reconectar com você. É isso que você vai ter que fazer. Ore e busque agradar o seu marido, agradar a sua esposa. Presentes físicos, às vezes um elogio. Você já elogiou seu marido pela beleza dele? Ou porque ele tem pago todas as contas e não tem feito você ter humilhação? Pelo pão que ele põe na comida, pelos filhos que ele te deu? Se você parar para analisar, se você tirar os óculos da hipercrítica, você vai ver coisas boas. Você não casou com uma arma na tua cabeça, te obrigando a casar. Porque se isso aconteceu, vai para a polícia. Então, existem coisas boas. E na reconexão, você vai precisar trazer à memória aquilo que te dá esperança. A esperança de um novo homem, a esperança daquele homem que você casou. A esperança do casamento que você sempre sonhou. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Então, Jacó, gente, ele agiu mesmo para acalmar, sabe, os espíritos antes do encontro. Isso demonstra para nós preparo emocional.
Será necessário um preparo emocional antes da conversa de reconciliação. Será necessário um preparo emocional naqueles momentos que seria de atrito. E busque mesmo ajuda, orientação que venha de Deus, que venha da palavra de Deus, para você aprender a ter um controle emocional. O que fazer para não se irar? Porque não é fácil, gente. Vários anos assim, e de repente você tem que mudar no estalar de dedos. Mas sim, é possível. É possível. Inclusive, peça a Deus, peça ao Espírito Santo o fruto do Espírito. Amor, paciência, amabilidade, mansidão, domínio próprio, alegria. É dom do Espírito. Nós vamos ter um episódio só para falar disso. Eu amo falar disso. No curso A Bíblia do Zero, nós temos um módulo onde nós explicamos isso de forma tão linda, gente. Eu amo essa parte, eu amo. E se você também tem interesse em caminhar junto com o conhecimento da palavra de Deus, eu vou deixar o link do curso A Bíblia do Zero aqui nos comentários. Tem uma frase que eu quero te ensinar. Uma frase que me ajudou a ser mansa. Sem ser tão mansa, mas ser mansa. É uma frase que eu aprendi com a minha filha, a Valentina. Hoje ela tem 9 anos, mas ela fala isso desde sempre. Às vezes, eu tenho um jeito meio grosso às vezes de falar, sabe? Tô orando, Deus já me melhorou muito, mas eu vou ser curada em nome de Jesus. E aí às vezes eu falo, por que você não fez isso, Valentina? E ela me respondia, nossa mãe, pra que falar desse jeito? Aí ela ia e fazia. Gente, aquilo me constrangia. Eu ficava com vergonha, porque realmente não precisava ter falado grossa daquele jeito. Valentina é Lady. Lady desde que nasceu, fofa. Não sei pra quem puxou, mas ela é Lady. E eu falei, gente, se essa frase da Valentina funciona comigo, acho que vai funcionar com o Rodrigo também. E eu já tinha visto ela fazer isso com ele também. E ele também ficava todo desconcertado, assim, sabe? Tipo, né? Então, quando o Rodrigo é grosso comigo, isso eu uso até hoje. Pega a dica. Por que você não sei o quê? Aí eu falo pra ele. Pra que falar desse jeito? Aí você se cala, lembra? Cala com bom senso. Vai e faz, e executa aquilo que você precisa fazer. Gente, acredita, a pessoa fica desconcertada. Ela não continua gritando. Só que você tem que falar isso mansa. Lembra? A palavra branda acalma o furor. Mas a severa provoca a ira. Então, quando a pessoa vem com ira pra cima de você, você tem que fazer o oposto. Acalma. Fala manso. Pra que falar desse jeito? Sabe? Não precisa falar assim. Ao invés de você falar, não precisa você falar assim, o que você vai dizer? Você faz uma pergunta. Pra que falar desse jeito? Você tá dizendo, amor, não precisa ter essa atitude para você passar a mensagem. Isso vai melhorar a conexão entre vocês. Para finalizar esse episódio, eu tenho 2 mensagens para passar para você. Mas antes, eu quero te perguntar, você está gostando? Esse episódio está fazendo sentido para você? Se está, se inscreva, curte essa mensagem, compartilha, envia. Ajuda o YouTube a entender que essa mensagem ela é importante, ela é relevante e melhorar a entrega. Eu preciso que você me ajude. Eu estou iniciando esse canal. É essencial para mim a sua inscrição, que você compartilhe e me incentive a continuar te encontrando com você na mesa. Bom, tem uma frase, gente, que você precisa guardar no teu coração. O amor é a única arma que o diabo não resiste. Ele não resiste. Sabe por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E nele não há amor. O amor, ele é de Deus. E o diabo, ele não resiste ao amor. Por isso você precisa amar, apesar de. E para finalizar essa nossa mensagem, você pode me fazer uma pergunta. Eglis, tudo isso que você está ensinando é tudo muito lindo, muito fofo, mas você não está entendendo. A verdade é que a situação que eu vivo hoje, eu não consigo nem
falar com meu marido, ele não quer nem falar, ele já quase não vem em casa, a gente não tem mais diálogo, a gente não tem mais conexão. Como eu vou me reconectar com alguém que eu nem me conecto mais? E então eu quero dar 2 ensinamentos para você. Primeira coisa, quando você diz, não dá mais, esse casamento não tem mais salvação, você está pecando, porque nunca foi sobre você, nunca foi sobre o seu marido, sempre foi sobre Deus. E se você serve a um Deus que nada é impossível, quando você fala que não dá, ou você aconselha alguém a isso, o que você está dizendo, a mensagem que você está transmitindo para o céu é: Deus, esse problema é maior que o Senhor. Isso não existe. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há. Ele é um Deus do milagre. Ele é um Deus de cura, de restauração, de amor. Então você tem que crer na restauração, não por causa de você, por causa de Deus. E a Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o marido. Ou seja, basta um. Nós aprendemos isso na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Bastou um pecar para o pecado entrar na terra, que foi Adão. Só que bastou um morrer para levar na cruz, para que a gente fosse salvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então basta um dos dois decidir, tomar a decisão e fazer esse passo a passo que nós estamos aqui falando, para que haja a restauração, a reconstrução, a restauração do seu casamento. E hoje eu falo para você, hoje eu vivo muito mais feliz no meu casamento do que há 14 anos atrás. Muito mais. Lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. Ele não faz nada pela metade, nada. Nada. E eu espero que esse episódio possa te ajudar de alguma forma. Possa ajudar você a ajudar alguém de alguma forma. São ensinamentos que nós estamos compartilhando, que vêm do céu e do alto. Não é sobre o que a Eglis pensa, até mesmo porque eu nunca pensei isso, gente. O que eu estou compartilhando aqui com vocês foi Deus que me ensinou. Foram pessoas enviadas por Deus que me ensinaram. Então, eu estou aqui apenas dividindo o pão com você na mesa. Porque foi para isso que Jesus me chamou. Uau! Eu vou deixar aqui embaixo o link do curso, a Bíblia do Zero. Se você quer, você não precisa caminhar sozinha. O curso A Bíblia do Zero ensina o passo a passo para você ler, entender e viver a Bíblia. Não é um curso de teologia, não, longe disso. É um curso onde você vai ter alguém caminhando com você na jornada de fé. E ela é linda, ela é maravilhosa, essa jornada. Um grande beijo, fica com Deus. Até o próximo episódio. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Até mais.